Davi escreveu o Salmo 23, a gente tem a impressão de que ele escreveu... Alguém pode ligar o cronômetro para mim, por favor? Senão eu vou me perder. Obrigada. A gente tem a impressão de que Davi escreveu esse salmo quando era jovenzinho, né? Tocando sua harpa. E o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas os estudiosos provam que esse é um salmo escrito por Davi no momento que ele é traído por Absalão. Ou seja, ele já tinha enfrentado um gigante, um urso, um leão. Ele já havia sido rei, ele já havia experimentado a glória do mundo. E agora ele se via num momento muito difícil. Um momento em que, de rei, ele passa a ser fugitivo. De celebrado, ele passa a ser perseguido. De uma mesa farta, ele passa para a escassez do deserto. Ele era o rei e agora, sendo perseguido pelo seu próprio filho, ele precisa fugir. E nesse momento ele diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu quero falar um pouco sobre a significância que existe em dizer, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É nos vermos como ovelhas de um bom pastor. E eu não sei se você sabe, mas a ovelha, ela é um animal que ela não é empurrada igual a gado. A ovelha é conduzida pela voz do pastor. Sabe, nós somos ovelhas. A gente não é empurrado a fazer a vontade de Deus. A gente é convidado pela voz do bom pastor a sermos conduzidos. Deus não nos força a ouvir o seu conselho. Deus não nos obriga, Deus não nos empurra. Ele é o bom pastor que nos convida. E o mesmo texto que diz, o Senhor é o meu pastor, diz assim, nada me faltará. Porque é fato que às vezes a ovelha pode estar andando no meio do caminho e o pastor vai conduzi-la, vai convidá-la a ir para outro caminho que pode ser desconhecido, que pode ser mais complicado, que pode ter pedras no caminho, que pode parecer que vai dar no lugar errado, mas nós podemos confiar na voz do bom pastor. Por quê? Porque ele nos conduz, mas nessa condução nada nos falta. Ele diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Hoje eu quero convidar você a confiar no Deus provedor. Quando sua alma estiver em aflição, confie que o Senhor é o Deus provedor. Ele é o seu pastor, ele é o pastor do seu coração. E você precisa se colocar como? Como ovelha. Sabe por quê? Eu amo essa alusão do bom pastor e da ovelha. Eu vou trazer algumas características das ovelhas para vocês. Primeiro, a ovelha não tem senso de direção. Diferente dos cães, dos gatos, a ovelha não sabe para onde vai. Mesmo que ela esteja num ambiente familiar, num ambiente que ela já esteve, mesmo que ela já tenha feito aquele caminho várias vezes, ela precisa da direção do pastor. Como nós nos assemelhamos às ovelhas, não é verdade? Quantas vezes a gente, no meio de tantos conflitos, de tantas dores, a gente diz, Deus, me guia aqui, fala comigo. Esses dias eu vi até um meme engraçado na internet, uma mulher orando e pedindo, Deus, me mostra para onde eu devo ir. Mas Deus, seja claro, Deus, seja claro que eu sou meia lerda. A mulher falava assim. Eu acho que às vezes a gente tem que olhar para Deus e dizer, Deus, me guia aqui, Pai, mas seja claro comigo, porque às vezes eu sou como uma ovelha, assim, ó, sem senso de direção, sem saber para onde ir. A ovelha é assim, ela é um animal que não tem senso de direção. Outra coisa, a ovelha é praticamente um animal indefeso. Não tem como se proteger. Ela não tem garras afiadas, não tem dentes, velocidade, casco duro, habilidade para se esconder, asa para voar, faro, visão ou audição aguçada, não tem força, não tem ferocidade. Elas são o quê? Fraquinhas, desajeitadas, sem aquilo que a maioria dos animais tem para se proteger. É por isso que a ovelha é tão dependente. Sabe, isso pode ser olhado de maneira negativa, mas eu quero convidar você a olhar de uma outra forma. Essa posição de dependência é a posição que nos leva à segurança do bom pastor, a sermos conduzidos pela sua voz. Porque apesar da ovelha não ter uma garra afiada, apesar da ovelha, até o gritinho dela, gente, né? Não bota medo de ninguém, não é? Nem força para gritar ela tem. Vamos falar a verdade. Apesar de tudo isso, ninguém segura um rebanho guiado por um pastor. É verdade ou não é? É só você olhar para os filmes, é só para você olhar para os campos. Quando você vê aquelas imagens, ninguém segura, elas vêm assim de monte, passando por cima de tudo e de todos, quando estão sendo guiadas por um bom pastor. Então, apesar da nossa fragilidade,
Apesar da nossa falta de competência de cuidarmos de nós mesmos, nós precisamos entender, nós temos um pastor que cuida de nós. Nós temos um pastor que nos guia. Nós temos uma voz que nos conduz. Não, a gente não é gado, a gente não é empurrado. A gente pode confiar na voz do bom pastor. Sabe por quê? Porque é assim que nós precisamos nos ver dependentes. As ovelhas, por sua natureza, não são muito limpinhas. É verdade. Se você vê o gato, ele se lambe todinho.